coisa que ele acha que é pequena, sabe? Que não dá muita importância. Vamos lá. Pequenas, você quer dizer pequenas em valor ou em volume, Rodrigo? Em valor. Eu acho que em valor, tipo assim, eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava lá no Lava Rápido de São Paulo. Tipo, meu chefe pedia um controle lá do estoques, só que a gente comprava material e tal, produto, só que, professor, era um saco cuidar daquilo lá. Tipo, é muita coisinha pequena, sabe? Tipo, para anotar o que tá entrando, o que não tá entrando, aí a gente colocava tudo como despesa geral, eu pelo menos, sabe? Despesas gerais da parte dos produtos lá. Não, mas é Tipo, isso mesmo. É isso mesmo, tá as certinho coisinhas esse valor. pequenas, chatas de controlar, sabe? É isso mesmo. Então é quando você, assim, pessoal, não quer contabilizar, vamos dizer assim, são miudezas. Por exemplo, lá na Coan, quando eu trabalhava, nós fazemos orçamento, nós não fazemos assim, essa refeição, nós vamos fechar o contrato, por refeição tem 0,001 centavo de sal. Não, a gente pegava um kit lá, sal, alho, cebola e cheiro verde, 1 centavo. Então era o kit tempero, 1 centavo. Então você aglomera. Quando fala de despesas gerais, quando você quer aglomerar, ou o rateio daquilo ficaria assim insignificante para fazer o rateio. Então você cria um orçamento de despesas gerais e várias despesas gerais colocadas ali vai ter um valor significante e ali você vai conseguir o quê? Entender qual que é a margem de contribuição que você vai ter que ter para pagar tudo aquilo ali ou quanto você vai ter de despesas gerais que de forma que é geral. É importante lembrar que eu queria falar, quero falar para vocês, é que as despesas gerais, ela está ligado a algo que ele não é tão relevante com o quê? Com o resultado. Então, o que eu quero falar para vocês? Despesas gerais está ligado a algo que não é prazeroso, mas é algo que é o enfeite, a cereja do bolo. Então, é algo que não vai, de repente, influenciar na entrega do seu produto, não vai influenciar na sua produção. Por exemplo, despesas gerais, o trade marketing. Trade marketing vai agora colocar no rótulo a xereta Serginho Malandro, né? Quando teve a promoção do Sérgio Malandro. Aquilo eram despesas gerais. Aquilo ali não influenciava o nosso produto, mas tinha aquela despesa de pôr o negócio do Sérgio Malandro. Vocês lembram do Sérgio Malandro aí que veio há 1 ano e meio atrás na Tubaína? Vocês viram ou não, pessoal? Professor, Não? não vi não. Putz, ele Não, não veio vi aí não. e, assim, primeira coisa, né? Porque eu me sinto muito velho quando vocês falam isso, mas eu vou. Ó, o Rogério viu. O que eu quero falar Eu pra vi vocês. também, professor. Vocês sabem quem é o Serginho Malandro? Todos sabem ou não? Yeah, yeah! É aquele que não. Seus caras, pô. Não, eu pergunto, né? Porque ele não assim, ele não está tão na mídia, acho que ele está só no canal fechado lá e bem raro. Ele não está muito mais na mídia, né? Então o pessoal muito mais novo aí não vai saber quem é. Mas ele, quem conhece, já viu ele aí, aquilo que ele faz, só passando aí uma informação, não é que ele não é, como posso dizer para você, não é, vamos dizer assim, personagem não, ele é louco daquele jeito mesmo. Ele foi na produção lá da Reflex, e, sabe, fazendo a propaganda assim, daí derrubou, foi o Bebeto Baiano no bico, caiu nele, bolinhas borbulhantes, então ele é bem daquele jeito mesmo. Tá? Então, mas orçamento de despesas gerais tem a ver com essas despesas aí, que nem eu falei para vocês, de repente um tag do Serginho Malandro é algo que entra nas despesas gerais. Então, aqui voltando para o esquema de plano orçamentário, nós temos as despesas gerais como aí finalizando praticamente para nós pensarmos em entrar aí no orçamento de investimento e financiamento, é onde vai quitar todas essas coisas, as demais. Então, aspectos gerais do orçamento de despesas. Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque como ele é um acúmulo de várias despesas, e pequena, só que de pouquinho em pouquinho forma um montante grande. Então, a primeira coisa que tem que saber, o orçamento
ele tem que seguir o quê? A hierarquia estabelecida. Que hierarquia estabelecida? A que vocês viram aí no slide anterior. Começa em vendas, daí pode ser sensível ao estoque, capacidade produtiva, compra de materiais e assim diante. Então, primeira coisa, segue todos os orçamentos para ver o que é despesas gerais. Segundo, departamentalização. O que é departamentalização? Vocês já tiveram aula de OMS com o Wagner? Organização, método, sistema? Não, também. Não? Eu acho que mudou alguns módulos aí. Departamentalização é você colocar para cada... criar os departamentos e colocar orçamentos para cada departamento. Perfeito. O que significa isso? Que cada departamento é responsável pelo seu orçamento, pelo seu gasto e por... como é que fala? Prestar contas do que está sendo feito. É isso mesmo, Débora. E daí você teve o quê? Um centro de custo por unidade, por departamento, isso mesmo. Por unidade de produtiva da empresa corporativa, é isso mesmo. Então, isso mesmo. Então, orçamento para cada área de responsabilidade, ou seja, cada centro de custo. Então, eu departamentalizo, eu separo por responsabilidade, função, execução, distribuição dos setores, aí que o Rogério falou, isso mesmo, Rogério. E daí eu faço o quê? Eu tenho cada área responsável por uma função. E cada área tem o quê? Os seus centros de custos. E outras empresas já colocam centros de lucro também. A área tem que dar lucro. Então ela consegue falar, ó, o centro de lucro é tanto e o centro de custo é tanto. Vai fechar positivo ou negativo, ou em superávit ou em déficit. Tá? Então é colocado aí essas análises para cada departamento. Custos controláveis. O que são os custos controláveis? São os custos que eu consigo controlar. Nossa, virou um pleonasmo aí, né? Mas é isso mesmo, são os custos que são totalmente aí controláveis, que não vão influenciar diretamente no seu produto. Que ele pode ser ligado à demanda ou não, e eu posso controlá-lo. Como assim? Eu posso controlar o uso de telefone da empresa. Eu posso controlar o uso de combustível, eu posso controlar as ligações de telefone celulares, eu posso controlar a internet, são custos então que são totalmente remanejáveis, controláveis e que não influenciam diretamente no produto. O que são premissas? O que são premissas? Premissas são as primeiras coisas a serem analisadas, né? Então, quando você ouve falar na Bíblia, tragam as premissas do seu fruto, tragam as primeiras coisas. Então, o que é quadro de premissas? É o quadro que você tem que ver, as primeiras coisas que você tem que ver. Então, o que seria um quadro de premissas? Seria uma curva ABC do que você tem que analisar nos aspectos gerais do orçamento de despesas. Ou seja, dentro do orçamento de despesas, eu preciso ter uma curva ABC, preciso ver as premissas que estão começando, quais são as despesas mais altas, gerais, e as despesas menos altas. E eu preciso ver quais serão as primeiras que serão relevantes para análise e visão do orçamento. Olha lá, o próximo ponto, levantamento das informações bases. O que são as informações bases no orçamento de despesas? Informações bases não é de base de ser básicas, são informações que vêm da base, que vêm da origem, tá? Então, informações bases está ligado à origem. E observação do comportamento dos gastos. Como eu observo o comportamento de um gasto? Como que eu observo? Como eu observo o comportamento de um gasto? É como ele vai se comportar em relação à demanda, como ele vai se comportar se ele é direto ou indireto, e como ele vai se comportar se ele é variável ou se ele é fixo. Então, eu, diante desses conceitos de custos, e aqui quando eu falo os gastos, eu falo, mas gasto é diferente de custos. Vamos pensar assim, ó. Tudo que é ligado ao produto, aqui para o orçamento, tá? Não para a matéria de custo que nós vimos, mas para o orçamento. Tudo que nós vimos em relação a ligado diretamente ao produto e que dá resultado financeiro para a empresa é custos.
Se não está ligado ao produto de forma direta e aquilo ali, de repente, não dá retorno do que foi investido, nós colocamos como os gastos ou despesas. Mas aqui eu estou falando como é o comportamento dos gastos, custos e despesas. É os gastos, de fato, que a empresa tem. E orçar cada despesa segundo sua natureza e comportamento. Então, o que seria a natureza? Despesas do orçamento, despesas de marketing. Então, são as despesas gerais, né? De marketing. Despesas da área financeira. Quais são da área financeira? Despesas com IOF, despesas com manutenção de conta. Então, por exemplo, você movimenta uma conta da empresa, você movimenta por mês 700 a 600 mil dentro do mês. E você paga uma taxinha de manutenção de R$42. Então, veja que é irrelevante essa despesa financeira. Então, é uma despesas gerais do departamento financeiro. Ok esses pontos, pessoal? Ok? Sim. Legal. Características comportamentais dos gastos. Nós falamos lá, estava aí no slide. Se você é fixo, semifixo, comprometido, discricionário, semivariável, semifixo, estruturados. Ou seja, não se preocupe, não é aula de custos, mas nós vamos aqui só ver algumas coisas. Então, o custo conforme a minha produção do que eu vou vender. Que custos ali são fixos? Que custos que são fixos são comprometidos com a minha produção, com a empresa? Como assim? Mão de obra é um custo fixo, que está comprometido. Ou é um semifixo, nós poderíamos falar ali embaixo, porque até uma proporção, até uma quantidade de produção eu consigo com a mão de obra. Depois daquela quantidade eu vou precisar de mais mão de obra. Então ela é fixo e vai ficar semifixo. Por que ela não é variável? Porque não é assim, aumentei um produto, aumentou um funcionário. Daí seria variável. Não, eu tenho até um limite. Chegou num topo, eu preciso de mais pessoas. Depois chega em outro topo, mais pessoas, semifixos. Custos estruturados, são custos com a estrutura. Então, aqui, só que você vai perguntar, se eu fazer uma pergunta, vai ter isso? Claro que sim. Mas você vai perguntar o que é custo fixo? Não. O que é custo variável? Sim, não. Você vai falar quais são as características que os gastos comportam. Você vai falar para mim, os gastos comportam, estão ali todas as despesas e os custos, e eles podem variar ou não variar conforme o produto, e dentro disso, eles podem também estar ligados diretamente à sua estrutura. E isso tudo, eu preciso entender o comportamento dele para ver como que funciona, para você tomar a melhor decisão em relação à quantidade, em relação ao que você vai pôr no mercado. Tranquilo, gente? Esse silêncio me assusta. Ou põe um joinha no chat aí, se não tiver, para tudo, hein? Para tudo. Tranquilo, professor. Então, beleza. Despesas a serem orçadas, olha lá. O que é uma mão de obra direta e uma mão de obra indireta? O que é uma mão de obra direta e uma mão de obra indireta? E aí, pessoal? Direta seria um funcionário, indireta um terceirizado, é isso? Nada a ver. Não, tem a ver sim. Mas está mais ali que o Rogério falou, direta está ligada ao produto, tá? Então eu posso ter coisas ligadas ao produto, por exemplo, produção, está ligado ao produto. O pessoal do financeiro, ou o pessoal, o escritório de contabilidade, os contadores, não vai estar ligado diretamente ao produto. Então, as despesas desse pessoal, que é da produção, então eu vou contabilizar, eu vou olhar direitinho aí conforme as despesas do pessoal que está ligado ao produto e daquele pessoal que não está. Por quê? Porque de repente, lá na Refrix, a contabilidade tem 3 funcionários, 4 funcionários na contabilidade. Essa é a mão de obra indireta. Então pode aumentar quanto for aí a produção, o faturamento, que os 4 tranquilamente darão conta. E agora, qual que é a mão de obra direta? Aumentou aí, vamos dizer assim, 10%, 15% da produção, provavelmente vai ter que ter mais contratação de mão de obra direta.
Então, ali vai ter o quê? Vai ter despesas com essa contratação, vai ter que fazer o anúncio, fazer a seleção e recrutamento. O que mais que eu vou ter que fazer ali? Eu terei que fazer, depois vai ter vale-refeição, plano de saúde. Veja que são o quê? Despesas que são orçadas com a mão de obra direta. E a mão de obra direta. Ah, mas eu posso incluir nessa mão de obra direta e indireta? Ela pode ser terceirizada ao PJ? Perfeitamente pode. Por exemplo, nós temos lá mão de obra indireta, que é CLT, eu tenho mão de obra direta, que também é pessoa jurídica, terceirizados. E eu também tenho mão de obra direta na produção, que é CLT, mas não tenho mão de obra na produção que seja pessoa jurídica. Mas poderia ter, mas não tem. Então, nesse aspecto aqui. Consumo de materiais indiretos. Materiais indiretos, você já sabe que são materiais que não estão ligados diretamente ao produto ou à necessidade dele para ser composto para chegar ao seu cliente final. Despesas gerais. Oi, por favor. Oi? Tá rápido? Pode falar, gente. Eu não escutei. Oi. Não quer falar mais? Caiu a conexão, vocês estão aí, então. Aqui tá ok. Tá ok, Tá show. tudo certo. Ah, tá, parece que teve uma dúvida, mas... Que normal Acho também. que alguém tá sem. Alguém esqueceu de desligar o áudio. Ah, então tá. Eu pensei que fosse dúvida. Se é dúvida, me fala que eu volto. Então, aqui são exemplos, tá? Então, orçamento de despesa, mão de obra lá, salário, adicional, prêmio, cargos, salários, encargos sociais, o que você dá de premiação espontânea. Então, aí os exemplos para vocês visualizarem o que eu estou falando. Os materiais indiretos lá, ó. Professor. Exemplos. Oi. Quando você fala de terceirizar, vamos supor, tipo, que tem uma empresa que ela, tipo assim, aquelas empresas que emprestam lá um funcionário para trabalhar para você. Então seria meio que a empresa arcaria com todos esses custos aí que a gente teria, sei lá, benefício, salário. Isso. Salário é claro que você vai pagar para PJ, né? Só que a maior preocupação ficaria nas costas lá da PJ, da pessoa que você, da empresa que você ia terceirizar. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos dizer assim, vamos dizer que, por exemplo, eu tenho a minha empresa aí que eu presto serviços. Vamos dizer, Rodrigo, você venha trabalhar comigo. Putz, fechei um contrato onde eu estou prospectando, lá em São Paulo. Daí eu vou lá e falo, ó, Rodrigo, você vai me representar aqui, levanta todos esses dados, eu venho uma vez por semana aqui para nós fazermos aí o fechamento e análise. Então, quem tem que pagar o seu salário sou eu, não é a empresa. A empresa vai pagar a prestação de serviço que ela fechou de contrato comigo. Então, o encargo, quem tem que pagar os seus impostos sou eu. Quem tem que pagar o seu plano de saúde sou eu, não a empresa. Então, qual que é o benefício da empresa? Que a hora que ela quiser rescindir, vai estar uma multa contratual de três prestações de serviços e acabou. E depois de um ano, nem isso. A hora que quiser rescindir, só avisa 60 dias antes. E nem paga mais multas. Uhum. Então, e daí acabou o contrato lá, eu e você temos que nos resolver. Aonde a gente vai abrir um outro negócio, ou eu que tenho que fazer rescisão e o tempo que ficou comigo, eu vou para todos os encargos aí. Então, de fato, compensa muito para as empresas, eu já fiz vários estudos em relação a isso, terceirizar, tá? Compensa demais. E a eficiência do serviço entregue também é bem melhor. Porque o funcionário que tem muito tempo de casa, se ele tem muito tempo, ele gosta do quê? De estabilidade, ele gosta do quê? De conforto. Né? Ele não quer sair da zona de conforto, cara. E quando ele está ali, ele ficou muito tempo, ele sabe que ele tem o quê por trás dele? Uma multa rescisória muito grande. Que ele fez uma poupança ilusória, porque é ilusória. Mas a empresa muitas vezes quer dispensar a pessoa por ineficiência e não tem o quê? Capital para fazer. E daí ele se sente meio que garantido e não produz o que ele devia produzir. Então, hoje para as empresas, o modelo legal é o quê? É terceirizar. Terceirizar mesmo e com força. Professor, Oi. aproveitando que a gente está nesse papo aí de serviço, de tempo de serviço,
Se a pessoa aposenta, por exemplo, você está dando exemplo aí que a multa contratual da pessoa é muito cara, né? Isso. Mas aí a empresa, por exemplo, vai segurar o cara até ele aposentar. Se ele aposentar, tem que pagar os 40% da multa ou não? Cara, essa é uma ótima pergunta, não sei te falar, cara. Eu não sei, não tenho esse conhecimento, não. Se tiver alguém do RH e souber, pode falar, mas eu não sei, viu, Oscar, falar para você. Não sei Porque mesmo, cara. se a aposentadoria tirasse não tirasse os 40%, não tinha muita lógica segurar o funcionário, né? Ou não? Mas eu acredito que não, viu? Quando ele se aposenta por tempo, a aposentadoria, ele já. Eu acredito que não, porque você começa a pagar um novo INSS do zero. Mas não tenho certeza. Mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Mas eu não tenho certeza para falar com certeza, não. Posso estar falando besteira aqui também. Mas não tenho esse conhecimento técnico. Então, pessoal, aí tem alguns. Oi, por favor. Só uma dúvida falando em terceirização. Tem uma dúvida. É o seguinte, quando você terceiriza a total produção do seu produto, o valor que você paga para a terceira entra como direto ou indireto? Legal. Quando você terceiriza a produção, as minhas despesas vai entrar com mão de obra direta ou indireta? Vai entrar como direta. Direta, só que está CLT. Indireta, quando eu falo direta e indireta, daí tem duas visões, tá, Herbert? E tem muitas empresas que fazem das duas formas, tá? Que forma que ela faz? Ela faz da forma que ela entende que é direta, que está ligado diretamente ao produto, indireta ligado diretamente ao produto. E também tem a forma que ele fala o quê? Não, o que é CLT e o que é terceirizado. Então, por exemplo, eu posso ter uma mão de obra indireta, que é a contabilidade. E ela pode ser terceirizada, o setor de contabilidade. Ou posso ter a contabilidade interna e ela ser uma mão de obra indireta e CLT. Então, o que eu posso falar para você? Dos dois conceitos, eu posso então ter uma mão de obra indireta e direta, e posso ter uma mão de obra indireta e indireta. Tá? Então, aí depende do conceito adotado. O que eu quero que você traga na prática? É importante você saber o quê? Que a mão de obra que vai atuar para fazer o seu produto, o que acontece? Você tem que saber as despesas deles. E mesmo aquela mão de obra que não vai estar diretamente no seu produto, que é outro departamento, de repente é CLT ou é terceirizado, você também vai ter que orçar essas despesas. Então, é essa colocação que o fundamento do orçamento traz como aplicável. Eu falo para você que é aplicável e vai dar resultado, é você não se aprender apenas no conceito. Mas pensa assim, ó, pôs a mão no meu produto para fabricar, eu tenho que saber as despesas. Mesmo que ele não tenha colocado, tenha sido por trás dos bastidores, eu tenho que saber essas despesas. E são mão de obras. Agora, depois do modelo ser terceirizado ou não. Aí, ó, o João Paulo colocou lá, ó, sobre o FGTS. Depois vocês leem, tá? Então, ali, ó, mais exemplos de despesas gerais departamentais, ó. Energia elétrica, telecomunicação, publicidade, aluguéis, fretes de venda, jornais, revistas, auditoria externa. Olha que legal. Auditoria externa e auditoria interna. Isso é despesas gerais ou não? Ó, auditoria externa. Eu estou apontando que é uma despesa geral. E auditoria interna? É uma despesa geral departamental ou não? Professor, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque a interna é feita pelos funcionários da empresa, né? Isso, e se é mão de obra, é mão de obra direta. Isso mesmo. Mas despesas gerais, sim. Perfeito. Depreciação e amortização. Pessoal de finanças aí, o que é depreciação? Qual a diferença de depreciação e amortização? Ou depreciações e amortizações? Qual a diferença? Amortização é eliminar parcelas e depreciação é perder o valor do bem? Na prática, de forma aplicável, é isso mesmo.
A amortização é o que? Eu vou amortizar esse bem que não é meu, que eu peguei um dinheiro para pagar ele. Então, toda vez que eu pago, ele vai virando meu. E quando ele vira meu e eu estou usando ele, o que acontece? Ele está perdendo valor contábil. Resumidamente, aí nesses termos que vocês estão vendo aí, que eu coloquei de forma um pouco mais técnica, para vocês terem, é isso que eu falei. Tá? Então, depreciação é o que eu tenho que está sendo perdido dele de valor pelo tempo de vida útil que ele é utilizado. E a amortização é o tempo de vida útil que eu estou pagando esse bem que não é meu, porque se é financiado é de quem financiou, até que eu quite. Professor, e eu gosto de falar... Por favor, Oscar, vai lá. Quem que determina o tempo de vida útil ou o valor? Tem alguma tabela, alguma coisa? São normativas contábeis que determinam, tá? Então, por exemplo, um carro 5 anos está depreciado, mas sabemos que 5 anos o carro tem valor, tem tabela FIP e tal, mas na contabilidade está depreciado. Máquinas, ela tem também o seu tempo de vida útil. Então, tem uma tabelinha assim, tá? Tem uma tabelinha legal. assim. E daí, Oscar, o que eu queria trazer aqui para o nosso... tá muito falando do novo normal, né? E até eu convidei algumas pessoas para falar sobre esse novo normal. E como que vai ser, né? Eu conversei com algumas pessoas chaves, né? Ontem conversei com uma Master Coach, ela também é psicanalista, pedagoga, e trabalha com mulheres, né? E ela tem falado que o novo normal aí para as mulheres tem sido um impacto muito maior do que para os homens, pela sensibilidade e a forma emocional que as mulheres vê e sente as transições. Eu achei isso aí muito, muito, né, legal aí o que ela trouxe aí sobre identidade e tal. E amanhã, não sei se vocês conhecem aí, tem a Ana Flávia, ela é especialista em RH, e ela também, ela é coach, ela é palestrante, e ela também está muito atualizada. Ela trabalha como prestador de serviço, não sei se é CLT ou prestador de serviço, lá na Dupont Cipatex aí. Não sei se é mais Cipatex ou se é só Dupont. E ela trabalha lá, ela está muito atualizada, como a Dupont tem buscado alguns estudos, né, sobre esse novo normal que está vindo. E ela falou que eles estão buscando ferramentas para auto se desenvolver, de descobrir algo que se autodesenvolva. E ela vai falar aí junto comigo aí amanhã sobre isso. E por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver isso com o quê? Tem tudo a ver com depreciação e amortização. Ou seja, cada dia que se passa, cada ano que se passa, ou cada crise, ou cada mudança que se passa, nós vamos perdendo mais valores, depreciando. E precisamos o quê? Amortizar, pagar mais conhecimento para não depreciarmos com tanta facilidade. Então, o que eu quero falar para vocês? É importantíssimo aí analisar essa depreciação e amortização com esse novo normal, onde o capital intelectual e o ser humano é tido como o fundamental, ou é tido como o ápice, né, do novo normal, porque as máquinas, né, o local físico, as estruturas se perderão. O próprio presidente da XP já falou, né, que quando voltar, 80% da equipe dele é home office, porque deu muito resultado e o custo é lá embaixo, não vai ter prédio chique, não precisa ter nada de modernidade, né? Então, é muito importante isso aí, tá muito claro, né? Então, fica aí a dica sobre depreciação e amortização, isso ser atuado dentro dessa visão. Então, vamos lá, premissas orçamentárias. Vamos lá, continuar a aula. Premissas orçamentárias. Aqui tem o quê? O que são as premissas que devem ser olhadas? Então, aqui são um modelo, um parecer aí, ou uma forma genérica de você tabular, né? Então, quais são os gastos gerais, se vai ter aumento, se não vai ter, se vai ter reajuste. Quando que nós vemos os reajustes aí, principais? Virada de contrato, né, pelo IGPM, que mais? Dissídio coletivo na mão de obra, que mais? Aumento de mercadoria, se você compra produtos importados pelo indexador da moeda internacional,
e, enfim, mais aí outros indicadores. Então, aqui as premissas, de aumentos gerais previstos, né? Se vai aumentar, se não vai, quando vai ser o reajuste, vai aumentar o plano de saúde, quando que é o aumento. Tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser jogado dentro do orçamento. Aí, outro modelo, tá? Depois vocês olham direitinho o modelo. E aí, o orçamento de investimento e financiamento. É aqui que eu paro a nossa aula. E nós rendemos muito bem até aqui. Nós iniciamos a partir daqui e aqui eu abro para dúvidas. E para a gente fazer um bate-papo bem interessante aí. Caso vocês tenham algo para falar. Se não tiver, eu dou mais 10 minutinhos para a gente conversar e nós terminamos. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Temos 17 pessoas. 17 pessoas. Ainda não. Ainda não? Então tá bom. Enquanto vocês vão pensando nas dúvidas, eu vou fazendo chamada e vocês respondem pelo áudio, tá? Ou pelo chat também, né? Tá digitando que você vai estar aí do outro lado, né? Alisson, tá aí. Débora, tá aí. Edson. O Zarpô tá aí, Edson. Cadê o Miguel? Relaxa, deu o Miguel, já não respondeu, sei como você pega, né? Eduarda, tá aí? Presente. Emanuel. Presente. Eva. Presente. Fernanda. Presente. Herbert. Presente. João Paulo. Presente. João Vitor. Presente. Juliana. Presente. Lucrécio. Lucrécio Zarpô também. Saiu com o Edson lá, hein? Marcos Daniel. Edson tá aqui, professor. Presente, professor. Chamaram você ligar no celular, né? Volta lá. Não, Edson tá aqui. Edson tá aqui, professor. Beleza. Marcos Daniel tá aí ou não? Professor, Oi. o Marcos, ele faz um curso online de terça-feira que é da empresa. Certo. Então, ele até ia comentar depois com o senhor que talvez, às vezes, ele não consegue participar dos dois ao mesmo tempo, porque é no mesmo horário. Eu entendo. E Mas a aí empresa... ele participa do outro, esse fica gravado, mas ele não pode fazer essa gambiarra, né? Para falar que tá aqui, você não esteja. mas na verdade ele me avisou, né? Então eu já sabia. Legal. Não, ótimo. Então, não ponha ele como presente. Mário Neto, tá aí? Aqui, professor. Aqui, professor. Valeu. Show de bola. Natan. E aí, professor, tô aqui. Neiva. Presente. Oscar, Renato, Rodrigo, Rogério. Presente, professor. Os R's aí, estão todos aí, participaram. Tainá. Professor, tô no celular. Tá? Presente, professor. Vinícius. Presente. Maravilha, então. Só o Lucrécio que não tá, então, né? Boa noite, professor. Tô aqui. Aqui o microfone travou na hora. Ah, sei, hein? Tô brincando, você não sabe. Não, fechou, gente. Então, Débora, exceto o Marcos, deixa ele fazendo o curso dele, não tem problema. Não tem problema nenhum, pessoal. É apenas, né? Eu quero muito honrar quem está presente, né? Dando esse ponto. Mas quem não pode, poxa, tem um compromisso, poxa, tinha outra coisa para fazer, sem problema nenhum. Vai ficar gravado, você assiste e sem grilo. Só não dá um migué em mim, né? Põe aí né? Mas sem problema nenhum. Pessoal, sem nenhuma pergunta? Não? Então, Não. uma dica aí para vocês pensarem, tá? Tranquilo, professor. Uma dica, eu vou até parar de gravar, porque o que eu falo aqui, de repente, pode virar contra